você ligado na programação da TV Viena, nós estamos de volta com o programa Saúde em Boas Mãos. Nós estamos de volta aqui na Clínica Ideal, estamos com a doutora Juliana Coronado e nós vamos falar de um importante tema, porque a atualização dentro da área de medicina é muito importante, não é, doutora? Com certeza, Marquinhos. É um prazer estar aqui novamente. Olá a todos os telespectadores. E como eu estava dizendo, a atualização é muito importante porque a medicina está sempre em constante evolução. E recentemente teve um congresso nacional muito importante, onde vários temas foram discutidos e a senhora teve a oportunidade de estar participando. Eu gostaria que a senhora comentasse com a gente o que foi falado e o que foi mais discutido dentro desse congresso, as técnicas novas e também os procedimentos que mais foram estudados dentro desse congresso. Bem, Marquinhos, esse congresso eu adoro. É um congresso pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele se chama Teraderm, ele ocorreu nos últimos dias 1º e 2 de julho, em São Paulo. É um congresso bastante dinâmico, bastante sucinto a respeito do campo terapêutico dermatológico. Então, só se fala de terapêutica, de como se tratar, tanto patologias como a parte de rejuvenescimento. Os temas são em esquema de talk show, então os palestrantes eles apresentam os temas, mostram fotos e depois disso há uma discussão, é bem dinâmico, e aí nessa discussão a plateia, né, nós médicos perguntamos e essas dúvidas são discutidas entre vários palestrantes, como se fosse uma mesa redonda. Então Perfeito. É bastante interessante, muito dinâmico. É um congresso extremamente organizado e, na verdade, esse ano teve vários temas, são vários temas. Tudo começou com a terapêutica nos homens, né? A abordagem de doenças de pele mais comum nos homens, como foliculite de couro cabeludo, foliculite de barba. Né? O que o homem procura quando ele quer rejuvenescer, a escolha dos melhores filtros solares para a pele masculina, dos melhores nutracêuticos para o homem, enfim, de tudo que aborda o que o homem mais procura, da calvície, né? Alopecia androgenética, também é uma das queixas bastante frequentes dos homens hoje no consultório, como tratar os homens com manchas, porque o homem, diferentemente da mulher, ele não gosta de ter um monte de cremes, porque a mulher ela gosta de um creme para área de olhos, um creme para o dia, um creme para a noite, o filtro solar, um creme para o corpo. O homem já não. O homem ele é mais resumido. Então, como a gente abordar isso e também quando fazemos procedimentos, os homens eles não gostam de ter o downtime. Quer dizer, ficar vermelho, sair inchado, sair descamando. Então, como lidar com tudo isso frente ao público masculino? Depois disso, foi falado sobre a abordagem, lógico, do câncer de pele, né? Hoje em dia, tanto do carcinoma espinocelular, o basocelular, o melanoma, quais as melhores terapêuticas, quando indicar o que a gente chama de linfonodo sentinela e em se tratando de melanoma. Outra coisa importante também que eu gostei bastante foi o uso das drogas antigas, como usar e quando indicar as drogas antigas como dapsona, minociclina, atualmente nas patologias, né? Como por exemplo na rosácea, no lúpus, na esclerodermia, que são doenças que às vezes você tem que recorrer a essas drogas antigas que elas vão agir muito bem. E como você deve usar. Também foi falado muito, Marquinhos, sobre o tratamento do hemangioma na infância, quando começar a tratar, quais as indicações, o uso de medicação tópica como o timolol tópico, o propranolol, que é uma droga que se usa até para tratar hipertensão arterial e a gente usa para reduzir o hemangioma na infância. Enfim, assim, foram N coisas que foram abordadas sobre o HPV. Olha, é um congresso bastante interessante, onde a gente volta assim, bastante inovado e se sentindo assim, que valeu realmente a pena, né, ter ido. Agora, doutora, a gente percebe o seguinte, o Brasil é muito grande, faz frio aqui embaixo, calor lá em cima. Existe uma doença assim que foi tratada como uma doença da época ou da estação, ou é uma coisa generalizada em todo o Brasil, levando em consideração isso que eu disse, né?
praia, às vezes a área muito seca, a outra muito fria, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Então, assim, o Brasil é um país imenso. Então, se nós formos ver a prevalência das doenças a nível de região norte, nordeste, sul, sudeste, claro que isso vai ser muito diferente. Okay. Na região norte, a gente tem muito prevalente, né? Febre amarela, malária, leishmaniose, né? A hanseníase, principalmente na região norte e nordeste. Já na região sul, você vai ter a maior prevalência de pessoas com rosácea, né? Na região nordeste também a gente tem, quanto mais para o norte, mais próximo à linha do Equador, mais manchas de pele, câncer de pele, melasma. Quanto mais para o sul, quando a gente tem uma população, vamos dizer assim, um pouco mais esclarecida também a nível de saneamento básico, saúde, quanto melhor é toda essa estrutura da população, você realmente tem a mudança das doenças, né? Então, você ainda pega, claro que aqui no estado de São Paulo, ou mesmo na região sul, a gente tem a população mais pobre, onde ainda a gente encontra sarna norueguesa, né? A gente vê muita míase, que é aquela onde a mosca varejeira senta, põe os ovos, então você encontra míase, às vezes numa lesão de câncer de pele, numa lesão de pé diabético. Então, assim, varia muito também, não só conforme a região, mas conforme a questão socioeconômica, cultural da população. Perfeito. Então, a população mais pobre, a população que trabalha na roça, que se expõe muito ao sol, você vai ter muito mais carcinoma basocelular, você vai ter muito mais queratose actínica, muito mais melasma, muito mais mancha, um fotoenvelhecimento mais acentuado do que uma população que trabalha em ambiente fechado, que não se expõe ao sol, que tem esse cuidado diário do uso do fotoprotetor, né? E isso a gente vê com as crianças também. E o Brasil é muito grande, né? Eu falo assim que, infelizmente, o Brasil é o segundo país no mundo onde a hanseníase é mais prevalente. A gente só perde para a Índia. Isso, na verdade, Marquinhos, é uma vergonha para o país, porque a gente não tem um controle adequado disso, em virtude de que, às vezes, 10 pessoas de uma família moram num mesmo cômodo. Exato. E aí a contaminação acaba que, às vezes, até compartilhando a mesma toalha. Exatamente, a contaminação é imensa. Então, assim, se um pega o piolho, todo mundo da família está com piolho. E é complicado, assim. Essa parte, eu acho que o que mais falta no Brasil, em primeiro lugar, antes até da saúde, é educação. Perfeito. Tá? Desde que eu falo que se houvesse um trabalho bem feito a nível de UBSs sobre o bebezinho nasce, aí pega essa mãe e ensina como ela tem que dar banho, como ela tem que alimentar esse bebê, muita coisa eu acho que melhoraria. Bom, quando nós falamos em dermatologia, nós estamos falando do maior órgão do corpo humano, que é a pele. E muitas vezes essa é a porta de entrada para uma série de bactérias, infecções e tal. E pelo que a gente estava conversando também um pouquinho antes, nesse congresso foi tratado de médicos não formados ou não capacitados em dermatologia que estão fazendo procedimentos dermatológicos que acaba tendo uma complicação. Como que isso foi conversado dentro desse congresso? Na verdade, Marquinhos, isso hoje é mais assim, em relação aos não médicos, que foi citado, que nós, médicos dermatologistas, temos pego muita complicação de procedimentos, como, por exemplo, criolipólise, né, que é uma técnica para redução de gordura localizada, inclusive de queimaduras de 3º grau. Né? Agora, acho que foi a semana passada ou retrasada, mostrou lá em Cascavel um não médico que realizou um peeling de fenol nos braços de uma mulher. O peeling de fenol é um peeling que deve ser realizado por médico habilitado, geralmente cirurgião plástico ou dermatologista. Okay. Você tem que avaliar toda a função renal, função cardiológica desse paciente, porque é um ácido que ele vai ter metabolização a esse nível. Outra coisa, o fenol não é indicado para áreas fora da face.
Ele é indicado só para áreas realmente faciais, onde a gente tem uma quantidade de glândulas sebáceas maior, a gente vai ter uma regeneração da pele mais fácil, pois é um peeling profundo. Então essa mulher está passando por várias cirurgias com um cirurgião plástico, agora vai ter que fazer um monte de enxertos de pele, sofreu muito com dor porque levou uma queimadura de 3º grau. Então, esse tipo de coisa, eu falo assim, que às vezes tudo dentro da dermatologia, dentro dessa área da estética, ela está sendo banalizada demais. E não é assim. É o que eu digo, para você aplicar uma toxina botulínica, fazer uma toxina no paciente, você tem que saber anatomia da face, estruturas de músculo, onde um músculo se intrinca com o outro, para que você não tenha assimetrias, pitose de pálpebra, enfim, uma série de coisas. Então, hoje tem se falado muito isso porque nós estamos recebendo muito. Então, no próprio congresso, hoje eles têm nos orientado de como lidar e como acolher esse paciente que vem para a gente, fez um procedimento num não médico, e como a gente deve abordar isso com esse paciente, como tratar as complicações de todo tipo de técnica, Um simples preenchimento com ácido hialurônico, você pode levar a uma oclusão arterial, uma necrose de asa nasal, nódulos, enfim, tem que tomar cuidado. Então não é tão simples quanto parece, e isso a gente tem alertado muito os nossos pacientes. Porque como eu disse, quando a gente fala de dermatologia, nós estamos falando de medicina, vários anos estudando anatomia, tecido, certo? Músculo e outras coisas mais. É o que a senhora disse, tem que estar preparado, e o médico, nem depois de formado, ele está se reavaliando sempre, nesses congressos também, que acontecem praticamente todo mês ou cada 60 dias tem um para que esteja se atualizando, para trazer o que há de melhor, porque ter o corpo legal, tá de bem com você quando olha no espelho é legal, mas sim, não corra risco desnecessário. Sim, eu acho que tudo tem que ser feito com ponderação, tudo você tem que fazer uma boa anamnese do paciente. Isso é muito falado nos congressos hoje em dia, tanto é assim que a gente tem muitas aulas nos congressos sobre mitos e verdades, como tratar complicações, sobre todos os tipos de técnicas que a gente usa. Então, Marquinhos, eu acho que o trabalho da gente como médico tem que ser feito com responsabilidade. Com certeza. Muita responsabilidade, porque você está lidando com o ser humano. E quando se trata de estético, o paciente vem para você, ele está bem, ele não está doente. Então, ele vem para melhorar, não para ganhar uma complicação. Perfeito. Entendeu? Muitas vezes, lógico, que quando você lida com o ser humano, inúmeras variáveis existem. Cada organismo é um ser ímpar. Então, a gente tem que tirar uma história clínica muito bem detalhada para saber tudo que esse paciente tem, o que ele já fez, a vida dele, se fuma, se ingere bebida alcoólica, tudo isso é muito importante, as patologias pregressas que ele já tem, as medicações que ele toma diariamente, enfim, N coisas. Em relação ao Theraderm, como eu te disse, eu gosto muito, todo ano eu procuro participar desse congresso, porque ele é um pupurri de tudo na parte terapêutica. Eu acho que vale super a pena. Aliás, eu acho que a gente tem que estar sempre tentando aprender. A gente, como ser humano, não só como médico, temos sempre o que melhorar. Então, eu procuro estar sempre focando a minha vida no aprendizado constante, para que eu procure sempre melhorar o meu atendimento frente aos meus pacientes, trazendo coisas melhores para a clínica. Hoje a gente, em relação à parte estética, Marquinhos, a gente é inundado com novidades. Sim. Eu acho que a gente precisa filtrar muito bem isso, porque tem coisas hoje em dia que aparecem e nem sempre é tão maravilhoso quanto parece. Então a gente tem que saber, como médico, ter esse senso crítico. Nunca perder o senso crítico e fazer as coisas com muita responsabilidade. Então, essa aí é a grande verdade, muita responsabilidade. E eu peço para você que está assistindo o nosso programa aí, que tem alguma dúvida também, você pode entrar em contato com a gente através do nosso site, a gente vai estar encaminhando para a doutora Juliana e trazemos para você o tema que você quer ouvir ou quer saber um pouquinho mais a respeito,
certo? Quero agradecer a senhora estar nos recebendo e poder levar um pouco mais de informação e esclarecimento aos nossos telespectadores. Obrigada a você, Marquinhos, obrigada aos nossos telespectadores, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas e tudo de bom. É isso aí, olha. TV Viena, você está aqui e lembrando, coloque a sua saúde em boas mãos. Fique ligado.